O nosso entrevistado de hoje é o produtor rural Rafael Corsino, que nasceu na cidade de Miguelópolis, em São Paulo, mas se estabeleceu há cerca de uma década na cidade de Cristalina, Goiás, onde começou a empreender com a sua empresa, que é a Fazenda Matrice. A fazenda produz alimentos saudáveis e ricos em valores nutricionais, com padrão internacional de qualidade global, GAP, além também de ser presidente da ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho, e também da ANACE, Associação Nacional dos Produtores de Cebola. Seja muito bem-vindo, Rafael Corsino. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do programa No AgroPod, hoje com um convidado muito especial, Rafael Corsino. Seja bem-vindo. Obrigado, Catherine. Rafael, você que é um produtor rural, um entusiasta da categoria, e a gente sabe que é desafiador ser produtor rural hoje, com tanta alteração climática, com tanto desafio econômico e até de gestão da nossa política econômica, né? Para a gente começar, eu queria que você falasse assim, o que te motiva a ainda ser um produtor rural e ainda estar defendendo a categoria? Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, por participar no AgroPod, né? Para mim é uma honra. E, produtor rural, você não tem um dia igual ao outro, ser produtor rural. Então você acorda, você chega na fazenda, você saiu num dia anterior, está tudo diferente. Então as coisas mudam muito rápido, é muito desafiador. Então nós temos muitos desafios. Então, assim, o que mais me motiva, o que me motivou até a ser um produtor rural, foi ainda acompanhando meu pai pequeno, né, com 7, 8, 9 anos de idade, abrindo porteira para ele. E aquilo ali eu fui conhecendo o que é ser um produtor rural. Então eu vivi o meu pai na infância e depois na adolescência, plantando, colhendo, sofrendo, preço alto, preço baixo, empréstimo, prorrogação dos empréstimos. Então isso daí, essa conexão desde menino me levou a fazer o curso de agronomia, que eu queria ser um produtor rural que conhecesse tecnicamente, né, as culturas e que pudesse também colaborar, né, com esse nosso Brasil, produzindo alimento para as pessoas. Então isso daí veio desde a minha infância, a maior motivação minha de me tornar agrônomo e depois um produtor rural. Que legal. E você começou produzindo o quê? Já foi direto para... Eu comecei produzindo alface e uberaba, pelo sistema de hidroponia. Então, nesse período, eu ajudava o meu pai na propriedade e eu falei, pai, eu gostaria muito de trabalhar com hortaliças. E a faculdade que eu me formei, que foi em Ituverava, na Fafran, que é uma excelente faculdade, ela não tinha tanto foco em hortaliças. Mas eu olhava para as hortaliças como uma oportunidade de ter uma remuneração melhor. E aí veio a ideia de montar a hidroponia, ainda em 92, por aí, na cidade de Uberaba, que não existia projetos de produção de hidroponia, e foi o primeiro desafio que eu tive na minha vida. Montei o projeto, desenvolvi esse projeto, acompanhei, produzi, vendi e recebi. Isso foi um outro ponto um acúmulo de experiência muito grande de você participar de todas as etapas do processo produtivo. Isso para mim foi muito rico. E eu fiquei nessa produção de hortaliças por 4 anos. Foi na empresa, era uma parceria com a empresa Epamig, né, de Minas Gerais, e ali eu fiquei produzindo. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha, 92, eu sou de 71, tinha 21 anos, né? Super jovem, já com uma responsabilidade. Muito jovem. Eu não tinha formado ainda, né? Eu formei em 94 e comecei esse projeto em 92, 93, em Uberaba, né? E fiquei até 96. Aí em 97 eu dei uma mudada na minha vida, mais uma mudança importante, que eu saio desse sistema de produção
hidropônico, onde eu era o patrão, eu que trabalhava, entregava, fazia tudo, e fui trabalhar para a empresa Igarashi, que é uma empresa já há muitos anos no mercado, né? O seu Fumia era o gestor, depois o filho, o Nelson, né? Então eu trabalhei com eles muitos anos. E aí eu fui trabalhar e aprender sobre alho, cebola, cenoura, batata, e aí eu tive uma escola fenomenal, né? Então eu me insiro nas hortaliças de fato que eu queria a partir de 97. E eu fiquei até 2001 na empresa Igarashi. Então foi muito rico esse conhecimento que eu tive inicial nas hortaliças, tanto na parte de hidroponia quanto depois nessas culturas que eu te falei. Porque você conseguiu passar por todas as etapas, desde ser o produtor, o entregador e até conhecer a indústria, o processo de fato, né, da indústria em si. Isso é muito rico, porque quando você planeja algo, você executa, você produz, você acompanha, você faz os tratos culturais, você colhe. Eu mesmo colhia as alfaces que eu produzia. E depois você coloca no carro, eu colocava no meu carro, eu tinha um assaveiro na época, e saía distribuindo essa alface em Uberaba, em supermercados, em cachorro-quente. Eu vendia para vários produtores, vários sacolões, né? Então isso daí é muito rico, isso te dá uma visão 360 graus do processo produtivo, que qualquer coisa que você for mexer, você consegue enxergar todas as etapas. Você não olha só a produção, você não olha só a parte técnica, você não olha só a venda, você não olha só o planejamento. Eu consigo olhar toda a etapa. Então isso aí foi muito rico para a minha vida. E principalmente, né, sentir as dores de cada etapa, né? Que eu acho que a gente vê muitos empresários de todas as áreas, mas no agro também, às vezes errando porque ele tem muita experiência na produção, mas ele não tem experiência na logística, na comercialização. E hoje uma fazenda ou uma produção é uma empresa, né? Você precisa gerir como uma empresa, né? A grande dificuldade da maioria dos produtores, e principalmente hortaliças, né, que é dia a dia a venda, é a parte de vendas. Então ali trava tudo. Se você não tem um bom vendedor, o seu negócio está fadado ao fracasso. Então é um ponto sensível da atividade, aonde você percebe que as empresas que têm um vendedor, né, que conhece o mercado, que sabe vender o seu produto, sabe valorizar o seu produto, essa empresa está na frente. E eu passei por dois grandes projetos. Um eu participei e aprendi, né? E depois o outro eu tive a oportunidade de montar o projeto, que foi na Agrícola Verma. Então nós começamos do zero, uma empresa que era a base dela, sempre foi produção de semente, de grãos, né? Que é do Verni, um grande amigo meu, parceiro que eu tenho até hoje. E gratidão por esses dois empresários que me deram a oportunidade. Então, essa empresa, ela começou do zero. Então, como eu tinha tido essa experiência já de ver os gargalos que tem, desde o planejamento, os gargalos que tem na produção, os gargalos que tem na colheita, no recebimento, então a gente já entra com uma bagagem um pouquinho mais aguçada. E aí você vai melhorando, né? Então, as coisas não são iguais à produção no sistema hidropônico, do sistema de produção de hortaliça pelo método convencional, mas o conceito é o mesmo. Então, a gente foi crescendo rapidamente. Hoje, assim, os dois grandes projetos, tem mais projetos grandes, né? Mas esses dois projetos tornaram grandes, já eram grandes, né? Principalmente a Igarashi, mas hoje são projetos aí que permanecem no mercado e numa produção muito boa, né? Muito relevante para o consumo dessas culturas no Brasil. Interessante isso. E isso tudo aconteceu em Minas, em Uberaba. Como é que você veio para Brasília e como é que você teve mais uma mudança aí de Então, em 97, eu comecei a trabalhar em Uberlândia, né, na empresa Igarashi. E logo o pessoal, o seu Fumia falou: Rafael, você gostaria que você fosse para Cristalina. E aí, assim, eles fizeram o convite e eu fui. Então, eu fui, no começo foi
é bastante difícil a adaptação, porque eu fui morar na fazenda, né? Eu morei na fazenda há muito tempo em Cristalina e longe de casa. O meu pai tinha propriedade, meu pai tinha esperança que talvez eu pudesse tocar, né, a fazenda. E eu disse para ele: pai, eu quero construir o meu nome, eu quero aprender, eu tenho mais coisas na minha vida, sonhos que eu quero realizar. Então, a propriedade, né, que o senhor tem, o senhor consegue tocar de boa. Estou aqui para te ajudar quando precisar, mas eu quero ir atrás desse meu sonho. E assim eu fiquei. Aí fui para Cristalina em 98, fiquei no Igarashi até 2001, e aí em 2002 eu saí da Igarashi e o Verni me convidou para montar o projeto. E eu fiquei 10 anos na Agrícola Verma. Nossa. E foi uma experiência fantástica. Fantástica, fantástica. Foi, assim, muito desafiador você sair de um projeto onde você participava do projeto e onde você está como o mentor daquele projeto, né? Então, esse desafio que nós tivemos de montar esse projeto, né? Lógico que não foi só eu, teve várias outras pessoas que contribuíram. O Sandro, foi um parceiro da vida nossa, agrônomo também, montou o projeto de batata, eu montei das outras hortaliças, né? E toda a nossa equipe que deu suporte, né? Então aí quando eu falo mas é toda uma equipe que nós estávamos juntos e que foram 2 projetos que tiveram sucesso e tem até hoje. E aí eu chego em Cristalina em 98 e estou lá até hoje, né? Só que no começo eu morava na fazenda. E depois, passado um tempo, aí eu fui morar em Brasília. Então sempre eu fiz esse trajeto de Brasília até a fazenda, andando 100 quilômetros aproximadamente para ir, 100 quilômetros para voltar. Desde 98, de 99, 2000, eu faço esse trajeto, 24 anos. Eu pego o carro cedo, vou para a fazenda e volto de tarde. Então, assim, a pista fica até no automático, eu nem vejo passar mais, de tantas vezes que eu passo no mesmo local ali, né? Mas é sacrificante, não é fácil você ter essa rotina diariamente, de segunda a sábado, de andar 200, 250 quilômetros todos os dias, né? E aí, depois que você começou a produzir, você também descobriu que ser produtor também era desafiador, que você precisava desse apoio também. Exato. Na Verma, a gente já teve a oportunidade de tornar um parceiro do Verni, né? Então a gente produzia, tinha a participação, né? Mas eu vinha a ser produtor mesmo a partir de 2013, 14, aonde eu saio da Verma, né? Depois de 10 anos com o Verni em 2012, e eu monto um projeto que aí chama a empresa matriz. Eu convido um sócio, que é o Renato Louro, e nós 2 montamos a empresa. Estamos agora há exatamente 10 anos produzindo alho e cebola. E aí que veio essa questão de você sair de um projeto onde você dirige e ser o gestor, o dono desse projeto, né? Então, os desafios, né, eles são outros, né? Antes, a responsabilidade de gerir o projeto toda, mas a questão financeira era toda da empresa, né? Então, todos os lucros, o prejuízo era da empresa. E eu mudo de lado. Agora, né, a empresa matriz que está produzindo, onde eu sou o gestor da empresa, e a gente arca com toda essa questão de lucro, né, e prejuízo, né? Mas essa lida já vem de tanto tempo, né, que isso fica meio no automático. A gente acaba enxergando os riscos, sabemos dos riscos, sabemos das questões que podem atrapalhar o negócio, que podem dar errado, e dão, né? Sempre a gente tem problemas, e também sabemos os momentos que a gente pode também ganhar o dinheiro e manter a empresa bem. É o que a gente busca sempre.
É aquela máxima, né, que o produtor é a classe que mais tem fé, porque ele sempre acredita, né? Às vezes tem um ano que não está tão bom, mas do ano que vem vai ser bom. E isso é engraçado que essas coisas mudam rápido. Às vezes eu falar, esse ano não tem chance de dar preço, mas eu tenho que plantar, porque eu tenho a terra arrendada, eu tenho a terra própria, eu tenho os funcionários, eu não posso dispensá-los para depois o ano que vem buscar. São pessoas que estão com a gente já há anos. E a gente, então, tem que manter o projeto. E às vezes você entra sabendo que você vai perder dinheiro. Fala, esse ano, nossa, A, B, C, D estão plantando muito, o Nordeste está plantando muito, o Sul está plantando. Já sabemos que não vai dar preço. Então você entra no negócio na expectativa que você produz bem e tenha o menos prejuízo possível. Mas tem anos também que você começa assim e de repente acontece uma questão climática numa região, numa outra região. O negócio vira de ponta cabeça. De repente, um ano que era para ser ruim, ele passa a ser o melhor ano do seu projeto. Então, esse desafio de você produzir bem, com qualidade, com quantidade, né? Produtividade alta e qualidade, isso é o que está na nossa pele, né? Essa questão do empreendedorismo, de você realmente participar do risco, sabe? Isso, assim, está na nossa pele. Você, assim, o desafio é comigo mesmo, de produzir o melhor produto, com a melhor produção, vendendo o melhor preço. Eu começo todos os anos assim, Deus me dê condições de eu produzir o melhor produto, a melhor qualidade, melhor produtividade, melhor preço. Eu preciso manter esses 400, 500 empregos que a empresa gera. A responsabilidade nossa é muito grande e nós precisamos, né, sair bem para que a empresa mantenha o trabalho dos colaboradores, né, que é muito importante para nós também. E hoje você produz, então, cebola e alho? Hoje eu estou produzindo cebola, alho e grãos, né? Eu já vinha produzindo grãos há algum tempo, com uma menor área, e depois nós crescemos o projeto. Hoje nós estamos com 1.000 hectares de soja, né? Alho deve dar uns 170 hectares e cebola uns 150 hectares. Então essa é a nossa área que nós cultivamos esse ano. Que bacana. E quando foi que você entendeu que a categoria precisava de uma representatividade, precisava discutir essas pautas, não só lá na lavoura, porque, como você falou, né, essa briga por preço, por espaço, por mercado, ela não depende também só da produção, ela depende de uma articulação, inclusive política, né? E quando foi que você chegou? Hoje você é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, né, a ANAPA, e também da Associação Nacional dos Produtores de Cebola, a ANACE. Como que você chegou a esse ponto? Olha, eu administrava um projeto bastante grande na empresa Verma, né? Eu cuidava de 750 hectares de alho, cuidava de 550 hectares de cebola, 1.200 hectares de cenoura e também 300 hectares de beterraba. Então era um projeto muito grande, minha equipe tinha 3.000 pessoas. E um dia, nós fazendo um levantamento dos problemas que o setor tinha com relação a liminares, nós identificamos um número muito grande de liminares e uma oportunidade de dar uma virada de mesa, porque essas liminares sempre atrapalharam os produtores de alho. Então, só para explicar melhor, o que acontece com o alho chinês? O alho chinês, ele vem... Para ele vir para o Brasil, foi feito um estudo para ver se a China pratica o dumping no mercado brasileiro ou se não pratica o dumping. Detectou que pratica o dumping. O dumping é uma concorrência desleal com os produtores de alho do Brasil. Só para a gente deixar claro para quem está assistindo, o que é o dumping nesse caso? É quando a China vende abaixo do preço que ele está vendendo lá no mercado dele. Então ele vende abaixo do preço aqui no Brasil para quebrar os produtores locais e depois ele domina o mercado e aí ele passa a vender no preço que eles tinham lá. Então é uma prática desleal, predatória, para acabar com a produção da indústria local. E o governo brasileiro identificou isso há muito tempo atrás. E aí colocou uma tarifa, uma taxa para coibir
a China de fazer essa prática nos produtores do Brasil. Só que os importadores iam na Justiça Federal e alegavam alguma coisa e o juiz concedia liminar para eles não pagarem. Ou seja, o que o governo, o que o executivo foi e colocou essa tarifa para tornar justa a competição, o judiciário vem e torna injusta a competição, porque ele autoriza o importador a tirar esse produto sem o pagamento do antidumping. E naquele período estava uma quantidade, era mais de 120 liminares. E eu fiz uma apresentação para o grupo de produtores, para a diretoria que era, né, o presidente anterior, nosso amigo, né, Jorge Quiril, e todos os produtores. E eu mostrei para eles isso daí. E aí eles falaram assim, então você assume a associação para você resolver isso. Eu falei, eu não posso, eu tenho essa área da Verma, me toma muito tempo, eu viajo muito no Brasil, viajava para fora para buscar tecnologia, e o pessoal, não, nós queremos que você assuma. Eu falei, eu não tenho condição. E outra, o Verni nem vai me permitir, porque eu sou funcionário dele, né? Aí eles ligaram para o Verni, nós precisamos do Rafael, você tem que liberar ele. E o Verni falou, Rafael, te atrapalha? E eu nem sabia, né? A demanda que é de fato, um presidente de fato, né? Eu imaginei que na época, né? Eu falei, eu acho que não, Verni, eu acho que eu coloco uma equipe executiva e coordeno, né? E assim foi a minha chegada à associação. E aí, de fato, nós contratamos um escritório de advocacia e partimos para cima das liminares que existiam. E tivemos êxito em todas elas, mas essa questão de liminares, ela sempre ocorre. Porque existe uma suspeita, né, de que juízes, desembargadores vendam sentenças, isso é uma suspeita, eu não posso afirmar, né? Isso está aí para polícia, para qualquer órgão ir atrás e fazer uma investigação. Fazer uma investigação. Mas, assim, a alegação dos importadores e para o juiz conceder, ela é muito fraca, muito insípida, sabe? É algo que não tem muita conexão. Mas, enfim, eles concedem as liminares. Eu acredito que tem as duas coisas, que possa ter as duas coisas, né? Tem aquele juiz, aquele desembargador que não conhece muito o caso, a situação e concede, e tem alguma coisa também que é esquisito. Ou até de má fé, né? De má fé. Mas, e assim nós viemos trabalhando justamente para fortalecer o setor e proteger o setor contra essa investida predatória que a China praticou e pratica até hoje. Nós temos liminares até hoje. A briga está no STF, a briga está em várias instâncias federais, nos TRF, desembargador dá uma liminar, senta em cima do projeto, não deixa a ANAPA participar, discutir, não deixa a PGFN, que é o advogado da União, discutir, fica um ano em cima da ação. O que a gente vai suspeitar? Por que ele não deixa ter uma discussão? Por que a gente é obrigado a uma decisão monocrática e eles não permitem discutir o tema? Isso que leva a suspeita, né? Então, é contra essas coisas que a gente luta o tempo todo. Então, a minha chegada na associação foi em função dessa questão das liminares. Eu chego em 2008 e estou à frente da associação até os dias de hoje, né? E provavelmente vamos continuar mais um tempo. Até porque a gente está vendo aí o quanto é difícil, o quanto tem de luta ainda burocrática pela frente, né? E você falou do alho da China, mas ele também vem aqui do Mercosul, do nosso vizinho, a Argentina, e que acontece o mesmo problema com a produção de cebola também, né? Que acaba entrando também no setor produtivo, e é um problema e um desafio também para os nossos produtores, né? Exatamente. E aí, então, nós temos esse problema da China, que foi o que me levou para a associação. Posteriormente, nós inteiramos, né, da situação, a gente já conhecia, e existe o problema da Argentina com a região sul. Os custos deles sempre foram muito mais baixos que a região sul, né? Então, e nós tentamos
e continuamos tentamos salvaguarda contra a Argentina, não conseguimos. Fizemos denúncias sobre subfaturamento, sobre contrabando, sobre todas essas questões ilegais que acontecem, né? Alho na saca, nós construímos essa portaria para que não entrasse alho na saca no Brasil, vindo da Argentina, e assim nós conseguimos aprovar no Ministério da Agricultura, mas a fiscalização não consegue barrar isso. Então nós fizemos várias ações e continuamos fazendo para não permitir essa concorrência desleal da Argentina com a região sul. Só que em função do Mercosul a gente fica meio amarrado. Então, contra as coisas ilegais nós denunciamos todo o tempo. A todo tempo a gente vem denunciando essas questões ilegais da Argentina. E vamos continuar. Ora a gente tem sucesso, ora a gente não tem sucesso. E a gente sabe que os produtores da região sul sofrem bastante com essa concorrência desleal. Eu sinto muito não ter outras ferramentas para combater essas questões ilegais, né? Mas nós vamos continuar firme lutando para que a região sul restabeleça sua produção. A gente sabe que caiu muito a área plantada, caiu bastante em função de 2 anos de crise, ocasionado pela venda do alho da Argentina, um volume muito grande que acabou atrapalhando a venda do alho do sul, e eles venderam muito baixo. E o ano passado foi o excesso de chuva que perderam as lavouras, não só foi cebola, foi alho, foi tudo, né? E isso daí acabou afetando muito a produção da região sul, não só de alho. Mas nós estamos trabalhando para retomar essa produção, e nós juntamos recentemente em São Gotardo e decidimos fazer uma doação de semente de alho, que a Epagre vai distribuir, para ajudar a revitalizar a produção da região sul. Nós vamos distribuir para os pequenos agricultores, né, através da Epagre, para ajudá-los na retomada do crescimento novamente que a gente espera que eles tenham. Até porque, para as pessoas entenderem, o alho é o próprio dentinho que vai gerar uma nova mudinha, né? Para quem não conhece a produção. A produção de alho é muito artesanal. Então você pega uma cabeça de alho e você tira os dentes, né? E aí aquele dentinho, aquela parte de baixo que você descola, é onde vai nascer a raiz. Então você tem que colocar ele em pé. Então você enfia aquela parte de baixo, tem que estar lá no solo, e a pontinha para cima, onde vão sair as folhas. Então é uma cultura extremamente artesanal. Essa cultura tem um bem social com o Brasil tão grande. Nós temos mais de 300 mil trabalhadores na produção de alho, na limpeza do alho, na toalete, na distribuição de alho. Então é uma cadeia muito importante, socialmente falando, para o Brasil. Nós temos uma reforma agrária na região sul que deu certo, e aonde o pilar da produção é a cultura do alho. O pessoal que vive da agricultura familiar sabe o que eu estou falando, e quem não conhece é exatamente isso. Então o alho tem sido o principal pilar das atividades que o pequeno agricultor tem. E aí depois ele tem outras atividades que compõem a renda dele. Mas socialmente falando, é uma cultura estratégica para o país. Por que a China está querendo tirar o dumping? Por que a China? Porque ela quer dominar. Ela quer matar o alho no Brasil, na Argentina, e fornecer 32 milhões de caixas sozinha. É o que eles querem, os chineses. Só que enquanto a gente estiver na presidência, nós vamos lutar até o final para não permitir que eles façam isso, porque nós produzimos o melhor alho do mundo, 5 vezes melhor que esse alho chinês. O alho brasileiro ele tem 5 vezes mais alicina, mais compostos nutracêuticos do que o alho chinês. Precisa de 5 dentes para dar o mesmo sabor de um dente do alho brasileiro. Então eles querem empurrar no consumidor brasileiro esse alho de má qualidade, certo? E quer dispensar esse contingente de pessoas, essa agricultura familiar, quer desmontar o setor para eles venderem o alho aqui. Nós não, nós queremos que eles continuem vendendo, mas que siga as regras da competição leal, da competição justa.
Nós não proibimos eles. Em nenhum momento eu falei no governo que eu quero que proíba a entrada de alho, seja de A, de B, de C. Eu quero é que tenha uma competição justa aqui dentro do país. É isso que eu espero. E isso que nós temos conseguido ao longo dos anos à frente da associação. Interessante quando você fala de qualidade, porque o alho ele também tem alguns princípios para a saúde, né? Para a imunidade, para ajudar nesse sentido. E o Brasil é o único que produz aquela variedade do alho roxo também? Não, tem outros países que produzem também. Nós temos o exemplo da Argentina, tem uma pequena área que eles plantam, mas a maior parte que vem da Argentina é alho semente chinesa. Nós temos a Espanha que planta o alho roxo também. Aliás, esses alhos roxos nossos foi originário da Espanha. E é importante até a gente lembrar aqui a figura do seu Takashi Shonan. E ele pegou vários alhos lá na feira e fez a multiplicação, e dali surgiram várias variedades de alho que veio da Espanha e das quais tem uma variedade chamada Shonan, que leva o nome dele, né? E a gente tem que fazer essa referência ao grande pai do alho no Brasil, que foi o seu Takashi Shonan, que eu admiro demais, né? Uma pessoa de uma capacidade muito além do seu tempo e que ajudou o Brasil a desenvolver a cultura do alho. E hoje a produção aqui, a produção nacional, ela consegue abastecer o consumo nacional ou ainda está um pouco abaixo do que a gente tem de demanda? Essa pergunta é muito boa e eu gosto de falar dela, porque com muita luta, mas muita luta mesmo, nós conseguimos tirar a produção do alho do Brasil de 25%, alguns anos atrás, e nós chegamos o ano passado a 60%, 65% do mercado brasileiro. Então nós tivemos um crescimento muito grande, né? 3 vezes o crescimento da produção. E por que isso aconteceu? Porque nós, produtores, temos investido em tecnologias, temos investido na produção sustentável de alho no Brasil. Então, através da Embrapa e de outras empresas também, mas principalmente a Embrapa desenvolveu o alho livre de vírus. E o que é o alho livre de vírus, para quem está nos acompanhando entenda? Naturalmente, os alhos que se encontram, né, plantando de geração em geração, ele tem um complexo viral de vários vírus que estão dentro dele. Assim como a gente adquire uma gripe, você fica, né, com coriza, você não come direito. O alho é a mesma coisa. Quando ele pega esse vírus, ele não atinge o potencial que ele poderia atingir, falando em produtividade. E o que a Embrapa fez? Ela foi lá, tirou, através da cultura de meristema, você pega uma parte pequenininha, né, chamada meristema, micro, tem que olhar no microscópio, e essa parte ela ainda não está infectada com o vírus, porque não tem vasos irrigando ali. E quando ela tira essa parte e coloca no meio de cultura e regenera essa planta, ali tem o DNA do alho, então vai regenerar uma planta igual, essa planta vem sem vírus. Só que isso é um processo e demora alguns anos para você chegar nesse resultado. E quando você chega nesse resultado, essa planta está sem vírus. Então, aquela planta que deu origem a essa, se você colocar uma do lado da outra, essa planta aqui, ela vai produzir 10 toneladas, essa vai produzir 20. Por quê? Você tirou o vírus dela. Então, isso foi investimento em tecnologia. Que a Embrapa, que é do governo, investiu. Entendeu? Por isso que eu acredito que enquanto tiver a prática de dumping no mercado brasileiro, o governo não vai ser contra em colocar por questões de relacionamento comercial com a China. Nós não estamos fazendo nada de errado, nós estamos promovendo uma justiça no setor. Então, se o governo tem dinheiro, investe na Embrapa, investe na produção, e agora ele vai tirar o dumping, não existe, é contraditório acreditar que isso possa acontecer, principalmente agora nesse governo, que eles falam que defende a agricultura familiar e defende e investe na agricultura familiar, né? Eu acredito que eles mantêm o que eles falam e vão manter essa situação, porque se tirar o dumping,
acabar com o alho no Brasil, com 300 mil empregos, mais de 5 mil famílias eles têm que arrumar outra coisa para fazer, entendeu? Eles vão ter que, o governo vai ter que falar para eles fazer outra coisa, né? E acabar com uma estrutura de investimento que todo mundo investiu em Câmara, em tudo. Como é que nós vai pagar o banco, vai pagar as coisas, as dívidas? Essas famílias vão quebrar, né? Então é mais, se isso acontecer, e não vai acontecer, eu tenho certeza que o governo não vai fazer isso, porque a prática do dumping existe. Nós vamos provar no processo. Então, continua e nós vamos para cima para conseguir manter isso, essa competição justa. Então, é isso que nós defendemos à frente da associação. Né? Hoje, qual que é o volume econômico que a produção do alho representa no PIB, por exemplo? Olha só, se você pegar o volume da produção mais o que é vendido no mercado, se você somar isso, chega a cifras de 5 a 6 bilhões de reais. Então, é uma cultura importante, economicamente falando. E se você pega 3, 4 hortaliças, vamos pegar batata, tomate, cebola, se colocar o alho, essa cadeia passa a ser a quarta ou a quinta cadeia em termos de valor de receita para o país, perdendo para a soja, para essas grandes commodities. Então, como que a gente vai jogar essas hortaliças assim, desprezar? Nós precisamos, né, que o governo promova a competição leal, tanto da cebola que vem da Espanha, quanto da cebola que vem da Argentina, do alho que vem da Europa, da China, de qualquer lugar. Então, o que nós queremos é só justiça, não queremos nada além disso. Então, nós temos uma cadeia muito importante. Agora, e se levar para a questão social? Questão social, nós estamos falando de 300 mil famílias. Nós estamos falando de 300 mil trabalhadores, que são 300 mil famílias. Nós estamos falando de 5 mil agricultores familiares, em mais de 700, 800 propriedades. Né? Das 5 milhões, né, de propriedades que tem, nós temos aí mais de, talvez, 800, 900 propriedades em cada município, em cada estado, produzindo alho. O que essas famílias vão fazer? Então, socialmente falando, é uma cultura estratégica para o país. E nós temos condição de crescer mais. É só barrar essas competições desleais com os países. Nós temos vocação, nós temos áreas, nós temos capacidade financeira e capacidade instalada de... Qualidade técnica do produto, né? Que eu acho que isso que é fundamental, né? E a questão do produto nosso é melhor. Então não tem por que a gente não focar, né, nessa produção. Hoje, quais são os estados produtores? Minas, Goiás, região sul, mais forte assim? Hoje nós temos Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e nós temos o Paraná que está com uma produção crescente. Nós conseguimos agora um ATED para fomentar a produção de semente no Paraná e no Espírito Santo. Então esses dois estados estão crescendo. Nós temos no Picos, no Piauí e na Bahia, né, na região próximo de Irecê, nós temos 2 regiões ali que estão crescendo, né, estão revitalizando, a Embrapa tem revitalizado, né, e mais ou menos são 9 ou 10 estados que produzem alho hoje, que compõem esse 60% do abastecimento do alho brasileiro. Uma cadeia bem, bem expressiva, né? E você falou muito sobre essa questão da mão de obra, né? Mas também existe um problema que é desafiador, que é a contratação dessa mão de obra, né? Porque você precisa terceirizar. E aí acaba esbarrando em algumas questões jurídicas mesmo, né? Porque esses trabalhadores, às vezes, eles recebem algum auxílio, né? E aí você contratar, fichá-lo lá na fazenda, acaba sendo difícil de conseguir esse trabalhador, porque ele acaba perdendo benefício, né? O que vocês estão tentando fazer para mudar, talvez, a legislação ou para facilitar nesse sentido? Olha, esse tem sido um problema crônico, né? Principalmente das hortaliças. Nós estamos falando de 800 mil hectares, de 2,5 milhões de empregos na produção de hortaliças no Brasil. E não é só hortaliças, nós temos problema no café, todas essas culturas que usam mão de obra, frutas e assim vai por diante. Então, nós temos sofrido porque
a mão de obra cada vez mais ela está ficando escassa. E os trabalhadores que têm os benefícios do governo federal, eles não querem fichar, ir lá na minha empresa e eu assinar a carteira dele, porque senão eles perdem o benefício. Isso é a grande dificuldade do empresário brasileiro. Nós estamos diante de um problema sério, porque eu quero fichar o meu funcionário e ele não quer, e se for para vir fichado, ele não vem. Isso tem acontecido em muitas e muitas regiões. Quem acompanha sabe. E aí veio uma ideia, né, que aí eu quero assim, destacar o deputado Zé Vitor, meu amigo de Minas, que criou uma PL até demandada por nós, pela Associação Nacional dos Produtores de Alho, enquanto Cebola, demandamos, e ele criou uma PL para permanecer os benefícios sociais, mesmo ele estando fichado, que seja 3 meses, 6 meses, o trabalho temporário que o trabalhador vem trabalhar na minha empresa. E isso é muito bom, porque nós trazemos, valorizamos o nosso trabalhador. Então ele vai poder vir na minha empresa, fichar, manter os benefícios que ele tem do governo, e ele ainda trabalhar e ganhar o valor que ele trabalhar na minha propriedade ou em qualquer outra propriedade. Então isso é muito bom, já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Então isso foi um pedido nosso, né, ao deputado Zé Vitor, e graças a Deus isso já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. E nós torcemos para que isso continue, porque nenhum produtor quer trabalhar na ilegalidade. Isso eu falo para você. Eu não conheço nenhum produtor que fala assim, não, eu quero trabalhar com mão de obra escrava, eu quero trabalhar... Não existe produtor. O que existe na produção, de uma maneira geral, são os produtores de um lado tentando cumprir toda a legislação, ninguém quer cumprir sua parte. O que eu vejo, todas as propriedades que eu visito, todo mundo quer cumprir. Só que existe produtor grande, existe produtor médio, existe produtor pequeno, existe agricultor familiar. Não dá para você balizar todos, entendeu? A dificuldade de um produtor familiar cumprir com a legislação é muito mais difícil do que um produtor grande que tem o dinheiro, ele pode fazer a estrutura que ele quer no estalar do dedo. Então, eu percebo uma vontade muito grande dos produtores, e isso tem acontecido, de cumprir o mais rápido possível com a legislação. Até só abrindo um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas não entendem um pouco a tramitação desses projetos, né? É desafiador porque o trâmite na Câmara, às vezes ele precisa passar por algumas comissões especiais, né, como a agricultura, ele vai para a votação, ele aprova na Câmara e depois ele precisa ser aprovado no Senado. Então não é tão fácil assim, né? E essa articulação e essa proximidade, e principalmente de encontrar, a gente recebeu recente aqui também o deputado Pezente, que é outro defensor da cadeia produtiva, e a gente encontrar essa articulação política dentro do Congresso em defesa do agro é super importante para poder viabilizar essas propostas, né? Essas questões a nível do Congresso, realmente, ela é mais complexa. Então, talvez da forma que eu falei, o trabalhador acha que, e o produtor, que amanhã já vai estar aprovado. Mas você chamou a atenção e é bem isso. Então, ela está agora no Senado, vai passar pela comissão, depois, se tiver alguma alteração, tem que voltar para a Câmara, votar de novo e depois ir para o presidente dar o aval final. Então, isso demora um tempo ainda. Eu acredito que nesse ano não vai sair. Provavelmente a gente vai torcer e trabalhar para que esse projeto, para o ano que vem, esteja já aprovado, né, pelo presidente, e depois fazer toda a regulamentação, né, para que a gente possa cumprir. Esse não é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais certo, porque a partir do momento que você muda a legislação, para ter um retrocesso é mais difícil, né? Então é um caminho mais assertivo, né? Exatamente. É um caminho que está chancelado, né? Pelas duas casas, pelo presidente, e depois é só a gente cumprir. Mas é um caminho longo, né? Talvez poderia resolver na própria pasta, né, do Ministério do Trabalho, através de um decreto do ministro. Talvez tenha ferramentas que poderia acelerar isso daí.
Mas, no momento, é o que há para a gente e nós estamos correndo atrás disso. E eu acho interessante também quando você fala que o agricultor ele quer fazer certo e às vezes ele não sabe nem qual é o caminho que ele tem que fazer certo, até porque a gente acompanhou em algumas regiões, né, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, operações policiais que assustam as famílias, né, que estão lá trabalhando e realmente a comunidade já chamou o governo, já tentou alinhar isso para estar trabalhando de forma como a lei demanda, né? Mas é muito complexo chegar a esse denominador comum, né? Eu procurei saber. Poucos meses atrás, eu fiz um podcast com a representante do Ministério Público do Trabalho. E eu perguntei para ela, eu falei, doutora, mas por que chegar com esse tanto de polícia, né? O pessoal tão simples, tão humilde, o produtor, né? Ela falou, Rafael, isso foi criado, esse padrão, depois que teve aquele assassinato em Unai. Então foi criado um padrão de operação que sempre a polícia tem que acompanhar para proteger tantas pessoas, se tiver alguma coisa de errado, quanto o pessoal que vai fiscalizar. Eu, particularmente, acho que não precisa. O produtor nosso é simples, é humilde, né? Mas foi um padrão criado, foi uma pergunta que eu fiz para ela, né? Então, assim, eu acredito que nós temos que melhorar essa legislação. Muitas leis, muitas coisas são criadas sem a participação nossa, da ponta, do campo, da produção. Elas são criadas simplesmente, né, aqui em cima e depois colocada para que o produtor cumpra. E muitas coisas não conecta. São realidades diferentes, são regiões diferentes, com climas diferentes, com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Então é muito específico para cada região. Mas eu vejo que eles tentam fazer um padrão e depois ir melhorando. Mas eu acredito que pode ser melhorada essa abordagem desses fiscais nas fazendas, nos produtores. E eu acho que tem que ser, eu tenho certeza que teria que ser uma coisa orientativa, entendeu? Orientar naquilo que a gente pode melhorar, naquilo que a gente tem que melhorar, né? Para que seja uma parceria mesmo, um trabalho contínuo do produtor com o Ministério da Agricultura, com o Ministério Público, porque nós não estamos querendo fazer as coisas erradas, nós queremos fazer o certo e muitas vezes não sabemos fazer o certo. A gente precisa realmente de orientação para que a gente possa fazer as coisas acontecerem da maneira certa. E eu acho que um ponto que você falou que é super importante é esse corte mesmo, porque todo mundo coloca o produtor rural na mesma linha, mas como você bem falou, a gente tem o produtor rural que ele tem condições de ter 100 trabalhadores e tem a família que está contratando 2, talvez temporariamente, para ajudar naquele momento. Então não tem como a gente passar uma régua e fazer uma legislação, não, agora vai ser assim, porque é inviável, né? É verdade. Esse corte precisa existir. E eu acredito que eles tenham tentado melhorar isso. São coisas assim que é difícil a gente falar. Mas, por exemplo, eu tenho alojamento. Eu já visitei trabalhador nosso, né, em casas no Nordeste, em outras regiões. Tem trabalhador que vive numa situação muito pior do que a que eu ofereço no alojamento da fazenda. Como é que você faz numa situação dessa? Como é que pode chegar assim uma fiscalização e falar que eu estou fazendo um trabalho escravo, sendo que aonde que ele vive, que ele mora, que ele com a família dele é muito mais difícil do que o local que eu estou oferecendo. Então, assim, eu acho que nós precisamos melhorar, nós precisamos ajudar o Ministério Público do Trabalho, nós precisamos ajudar o Ministério do Trabalho com as nossas ideias, com as nossas colocações. Precisamos chamar eles para perto, para eles entenderem o nosso dia a dia, a nossa luta. E nós queremos fazer as coisas certas. Ninguém quer escravizar ninguém. Nós queremos fazer as coisas certas com os nossos colaboradores. Nós precisamos cuidar dos nossos colaboradores, cuidar do produto que nós produzimos para a mesa do consumidor, cuidar do nosso meio ambiente. Isso daí é a nossa vida, é o nosso patrimônio.
Eu vivo disso 24 horas, eu dependo do que eu planto e do que eu colho. Eu não vou estragar uma coisa que vai me prejudicar e eu continuar na minha atividade. O que pode acontecer muitas vezes é a pessoa, por falta de conhecimento, às vezes não fazer as coisas para melhorar. Mas eu não acredito que, em sã consciência, o produtor vai estragar, vai degradar a coisa que dá o sustento para sua filha, para sua família, para a continuidade da sua família. Então eu não acredito. Mas, embora tenha produtores, que aí eu nem sei se eu posso chamar de produtores, que fazem as coisas da maneira errada. Esse sim tem que ser punido. Eu não defendo de maneira nenhuma essas pessoas que não fazem as coisas certas. Eu defendo aquele produtor que tenta fazer, que está fazendo, que você vê que ele está lutando, né? Às vezes não chegou no ponto que precisaria, mas você vê o cara lutando, correndo atrás. Esse eu defendo. Defendo para não colocar a mão pesada. Vamos, né, dependendo da situação. Então vamos entender a situação para a gente poder ajudar. E é interessante isso que você fala, que ele está no seu alojamento, produzindo uma renda para alimentar a família que continua morando lá naquela situação, muitas vezes, né? Que ele não tem condições de oferecer. Então, aí chega a fiscalização acusando de um trabalho escravo, que, na verdade, que é o que está sustentando a família dele. É o que sustenta, é o que dá o alimento, né? É o que leva, e ele trabalha aqui, manda o dinheiro para a família, para estudar o filho, né? Mas essas questões, eu acredito que cada vez mais, Catherine, a gente vai ter que aproximar. Não tem como ficar um lado o Ministério do Trabalho, o outro lado o produtor e a fiscalização no meio aí. Nós temos que convergir isso aí. O produtor tem que aproximar. Temos que aproximar, temos que ver o que a gente pode melhorar, o que a gente está errando, o que a gente está fazendo de certo. Dar sugestões para a melhoria, aquelas coisas que não estão adequadas. Fala, isso aqui não faz sentido. Levar eles lá para ver que não faz sentido, entendeu? E melhorar essa legislação. Porque nós queremos fazer o certo. E eu canso de falar, eu presido a Associação Nacional dos Produtores de Alho já há um bom tempo, de cebola há 2 mandatos, há 3º mandato, né? E eu nunca encontrei um produtor que conta a vantagem de fazer as coisas erradas, que nada, o cara que está querendo fazer o certo. Então, e olha que eu viajo esse Brasil inteiro. Eu fui agora recente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem nada de legislação trabalhista. Se verem o que eu vi lá, os trabalhadores trabalhando num calor de 45 graus, cortando alho, assim, isso daqui, se fosse no Brasil, tinha fechado tudo, a maneira como eles estavam. Então, assim, realmente nós estamos cuidando dos nossos colaboradores. E vamos continuar cuidando. Tem falhas, tem erros que são cometidos? Tem, porque são humanos. Eu delego para o meu gerente, olha, eu não quero fazer nada de errado. Eu não faço, da minha boca, da minha mão, não vai sair nada. Aí eu delego para ele delega para um terceiro que cuida. Então, são pessoas falham também. E às vezes eu fico desesperado porque eu visito uma propriedade e vejo uma coisa errada. Falei, gente, vocês estão ficando malucos? Isso daqui não pode acontecer. Acontece, já aconteceu comigo, eu tenho que falar. É a pura realidade. Se chegar em qualquer propriedade, se o fiscal quiser levar ao pé da letra, ele vai multar todo mundo. Entendeu? Mas a gente está diariamente tentando, corrigindo isso, colocando pessoas capacitadas para não acontecer. Graças a Deus nós viemos assim de alguns anos já fazendo as auditorias internas que são satisfatórias. Hoje eu posso falar que são satisfatórias, mas vira e mexe são pessoas que podem cometer erros, né? Rafael, a gente vê a importância de ter uma associação, de ter uma liderança, né, que assuma que organize as ideias dos produtores para levar para essa mesa de discussão, que está o Congresso, que está o governo federal, para tentar alinhar isso. A gente está vendo o quanto é desafiador conseguir avançar, né? Eu vejo que vocês conseguiram avançar muito já, mas o que vocês visualizam aí para os próximos anos? Qual que é o principal desafio aí dos próximos anos?
Olha, os próximos anos, eu acredito que tanto para a cebola quanto para o alho vai ocorrer uma mecanização de uma maneira mais acelerada do que eu imaginava. Há 10, 12 anos atrás, eu ia na Europa e via colheita de alho, colheita de cebola, que eu imaginava que chegaria no Brasil, mas demoraria mais. E nós estamos vendo agora, até por essas questões trabalhistas, e por também questão de custo, que nós falamos pouco aqui, mas a gente poderia falar um dia inteiro sobre os custos. Os custos são... É muito difícil produzir qualquer coisa no Brasil, pelo amor de Deus, precisa fazer alguma coisa, baixar esses custos, esses impostos altos. R$200 mil no hectare, R$100 mil na cultura de uma cebola, e nós precisamos abaixar essa tributação em cima dos produtos. Principalmente porque os insumos eles vêm de importação, né? Então você está comprando em dólar que está supervalorizado e o nosso real não está valendo muito. Então nós precisamos abaixar esses custos de produção. Mas eu estava falando da mecanização. A mecanização ela começou a chegar e ela vai avançar. O que nós precisamos para mecanizar a cultura do alho? Nós precisamos de máquina para plantar, porque ele tem a posição certa. Mas os testes que está sendo feito, ele caindo deitado, ele tem produzido menos, mas tem produzido. E como a mão de obra ainda não está suficiente para manter, então o produtor não resta dúvida, ele precisa de máquinas para ajudar. Então ele vai perder um pouco de qualidade, mas em compensação ele vai resolver um problema da mão de obra que está faltando. E na colheita, mesma coisa, ele vai colher esse alho, vai fazer a cura dele no galpão, que antes era feito no campo, e vai mecanizar mais uma etapa. Então, está havendo uma corrida para mecanização em função da redução da mão de obra e também dessas questões trabalhistas que está acontecendo, né? Então, esse aperto do governo, né, em muitas situações está deixando os produtores de uma maneira geral muito preocupados, porque ninguém é bandido na atividade, todos os produtores são honrados, são pessoas do bem que querem fazer as coisas certas, mas por medo de uma fiscalização e ele ser pego, ainda que ele não tenha controle ali, que não seja a falha dele, talvez de um funcionário dele, de um técnico, né? Ele tem medo de cair nessa lista pública aí que o governo solta de trabalho análogo a escravo. Então essa corrida está acontecendo e vai acontecer tanto na cebola quanto no alho nos próximos anos. É interessante isso que você fala de reduzir os custos, porque investir em máquina também requer custo, né? A gente sabe que qualquer máquina ela custa um valor muito expressivo. No exemplo da cebola, a gente vê que muitos produtores estão migrando para o plantio direto, só que ele também tem um custo muito maior para você produzir até o bulbo atingir o tamanho ideal, né? Então a gente ainda vê muitas famílias plantando lá mudinha por mudinha, com o dedinho, porque não tem condição de investir numa máquina, sustentar a cultura até ela chegar a esse porte, né? Porque é diferente você cuidar lá Para quem não conhece a produção de cebola, né? Diferente do alho, que é o dentinho, existem duas formas, basicamente, né? Me corrija se eu estiver errado, que eu conheço só duas por enquanto. Que é o plantio direto da semente, com máquina, né, direto na lavoura, e também o plantio manual, que você faz um semeio primeiro num canteiro, depois você tira mudinha por mudinha e planta com o dedo, né? Com o dedo. Então, assim, é um trabalho muito manual, muito desafiador, e o custo de produção acaba sendo um pouco menor plantando manual, porque você cuida de um pedaço de terra menor até fazer o transplante, né? Mas, querendo ou não, o investimento é o mesmo, né? A gente está falando de milhões para comprar uma máquina, né? Então, para o cara sair de um plantio manual, ele tem que investir em máquinas, tem que investir em equipamentos que vão poder dar a ele aquela situação dele conseguir fazer o plantio direto. E isso está migrando. Agora, tem regiões que conseguem migrar mais rapidamente. A região sul tem feito,
né? A gente tem acompanhado as colheitas, tem indústrias ali que têm desenvolvido máquinas no perfil do agricultor familiar com sucesso muito grande, eu tenho acompanhado. Então a gente vê esse crescimento e esse movimento também, assim como a gente vê também no médio, no grande produtor, que também está mecanizando. Então uma coisa por necessidade, por falta de mão de obra, que está levando o produtor a se preparar para reduzir custo, apesar dele ter que fazer um investimento, mas quando ele dilui isso em alguns anos, ele acaba reduzindo esse custo de mão de obra, que é muito grande. Se você pegar a mão de obra na cultura do alho, é 35%. Então, de 200 mil, nós estamos falando de 70 mil reais a mão de obra. E os impostos que vai em cima dessa mão de obra, a carga tributária que vai nos insumos, né? Tudo que a gente compra. Então, nós precisamos, o governo precisa trabalhar para reduzir esses custos de produção, porque fica muito difícil o produtor manter na atividade, produzindo esses alimentos com esses custos altos, e fica caro para o consumidor também. Então precisa da mão do governo, né, aliviar esses custos aí. E a gente vê também que a capacidade de produção de 1 hectare no sul é infinitamente menor do que em Cristalina, por exemplo, né? Você consegue produzir mais por hectare, até porque você tem um controle maior de abastecimento de água, né? Hoje, quanto que você produz? Por exemplo, quantas toneladas você produz em 1 hectare de cebola em Cristalina? Hoje nós produzimos em torno de média de 70 toneladas. Uma média, se pegar em 5 anos, uma média 70 toneladas. Porque tem aqui que produz pouco no começo do ano, e depois, que é ali a colheita de maio, de junho, e depois a colheita de julho, agosto, setembro, ela já produz mais. Então, na média, dá umas 70 toneladas. O sul produz menos, mas também o custo é menor. Então, se pega 1 hectare de cebola do sul, custa bem menos do que 1 hectare de cebola aqui. Então, se você fizer por saca, o custo por saca, talvez eles sejam parecidos. Não seja tão diferente quando você faz por saca, né? Porque aí você pega uma produção menor, mas o custo é menor. Então, você divide por saca, né? Então, mais ou menos isso. Hoje, o custo nosso aqui talvez esteja na casa de R$30, R$35 a saca, mais ou menos, né? O do sul também não deve ser tão diferente, eu acredito. É um custo muito expressivo para você colocar numa caixinha a céu aberto, né? Que você não sabe o que vai acontecer e você depende muito da questão climática, principalmente, né? O produtor, é o que você falou no começo da nossa conversa, né? Ele tem muita esperança, ele tem muita fé, porque ele pega o dinheiro dele, ele abre um buraco, literalmente falando, enterra esse dinheiro. E depois ele vai, passado 4 meses, 5 meses, cuidando, e ele vai colher aquele produto. Ele não pega o dinheiro, ele colhe o produto. Aí depois ele vai vender o produto, beneficiar, preparar o produto, vender o produto, e depois ele vai receber. E ele só pode fechar a safra dele quando ele recebe tudo, porque ainda ele pode não receber essa venda que ele fez. E isso acontece muito. O calote, né? O comprador acaba não pagando o produtor. Então ele só tem a segurança quando o dinheiro volta para a conta dele. Aí ele pega o que ele gastou e o que ele recebeu. E essa diferença é o que ele vive, cuida da sua família, cuida das coisas, né, dele, de investimento na empresa para plantar. Isso que eu ia falar, e precisa reinvestir ainda esse valor, como a gente estava falando, às vezes comprar uma máquina nova, comprar uma área de terra, ou fazer um arrendamento, enfim, para a cadeia se sustentar. Para continuar na lida. Né? Rafael, a gente está chegando aqui ao final dessa conversa. Confesso que foi um prazer, eu já conheci um pouco do seu trabalho, mas como é bom a gente ver alguém que realmente entende da cadeia produtiva como um todo, né? Acho que, como você falou lá no início, isso te possibilitou, em virtude das experiências que você teve, das empresas que você trabalhou e dos desafios que você teve também. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os produtores que estão nos acompanhando, que é um programa desde o início que a gente teve a ideia do podcast, é justamente isso, trazer produtor para falar para produtor. Queria que você falasse aí para eles um contexto aí de todo esse desafio que vocês têm enfrentado na associação e dessas expectativas também. O que eu gostaria de deixar uma mensagem para os produtores, para todos os produtores, né, de hortaliças, de alho, de cebola do país, é não desistir, é persistir sempre, sempre, ser resiliente, porque
os dias ruins vêm, entendeu? Não tem só vitória, não tem só derrota. Então o dia ruim vem, e nós temos que permanecer. Então fazer as coisas, para chegar na excelência, você precisa repetir várias vezes, né, o que você faz. Às vezes tem passagem na Bíblia que fala até que a pessoa repetiu na mesma área, no mesmo local, para ela ter o sucesso que ela não teve um ano anterior. Então, nós não sabemos fazer outra coisa. Nós temos que plantar, colher, vender e buscar informação. Esse eu acho que é o segredo. A informação está disponível. A ANAPA tem promovido giros técnicos, dia de campo, palestras, para levar informação. E o produtor com informação, ele consegue melhorar o seu negócio. Melhorando o seu negócio, ele tem que contar com o nosso pai que está lá em cima. Porque só ele sabe todas as coisas. Nós temos que fazer o que nos compete. Plantar e torcer e pedir a Deus para que o clima seja satisfatório para que a gente possa produzir bem. Então, é só isso que eu deixo, né, essa mensagem para os produtores. Persistir, continuar, né, com fé, com esperança que as coisas que estão ruins vão melhorar, não vai ficar ruim. E que se estão boas, pode acontecer um tropeço, mas esse tropeço é para a gente melhorar, para que a gente possa voltar a construir novamente. Com certeza. E é isso, eu acho que você falou muito forte desse tripé, assim, de você ter fé, você ter conhecimento e você ter persistência, né? São três coisas muito importantes, não só no trabalho, mas na vida como um todo, né? É isso que a gente procura, em cima desses pilares aí, colocar principalmente a nossa fé, porque se você não tem fé e se você não tem esperança, você não tem coragem. O medo te domina e você não consegue plantando. A pessoa paralisa. Agora, o que move o produtor é a fé e a esperança de que as coisas vão melhorar e que as coisas vão dar certo. O produtor tem isso no sangue dele. Ele sempre acredita que vai ser melhor. E isso que faz essa máquina agrícola do Brasil sustentar a economia há muitos e muitos anos. O setor produtivo vem segurando o país. Porque existem homens, mulheres, produtores, produtoras que continuam com fé, com esperança que o dia vai ser melhor, o outro dia vai ser melhor. Que bacana. Rafael, primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por essa aula aí, acho que a gente conseguiu passar um pouco pela cadeia como um todo, né? Desde do início da produção, a comercialização, essa questão da legislação. Obrigada mesmo, foi um prazer bater esse papo com você. Muito obrigado também, Cardinha, por dar essa oportunidade para a gente poder compartilhar um pouco da experiência que a gente tem. Que legal, muito obrigada. E assim a gente encerra mais esse episódio, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima semana com mais conhecimento para você de produtor para produtor. Até mais, tchau, tchau. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.